Fala galera, eu sou o Jean do canal Portuga Brasileiro. Tô indo agora pro Banco Millennium aqui na cidade de São Paulo. Tô indo abrir minha conta. Se der eu faço algumas imagens por lá, mas se não depois eu volto e conto como foi todo esse processo, como abrir a conta, como transferir dinheiro para a conta em Portugal. Depois eu dou umas dicas aí pelo canal, valeu? Fala galera, tô aqui voltando do trabalho, são 8h15 da noite e vou continuar o vídeo que eu comecei há uns dias atrás. Acabei não terminando, peguei uma gripe muito forte aí, ficou ruim aí, voz meio zoada. Queria falar sobre abrir uma conta em Portugal, fazer a conversão aí de real para euro, guardar um pouquinho de euro, como fazer. Bastante gente me perguntando como faz, questão de taxas. A questão é o seguinte: entrei em contato com o Banco Millennium. Banco Millennium é um dos maiores bancos privados aí de Portugal. O Millennium tem 2 escritórios de representação aqui no Brasil, um na cidade de São Paulo, outro na cidade do Rio de Janeiro. Apesar de eu ter cidadania portuguesa, para abrir uma conta no Millennium aqui do Brasil, não há necessidade de ser cidadão europeu ou ser cidadão português, tá? Qualquer brasileiro consegue fazer a abertura desta conta. Na abertura você pode escolher se você quer uma conta em dólares ou uma conta em euros. Eu preferi abrir a conta em euros mesmo, tá? Na abertura é solicitado aí basicamente comprovante de endereço, comprovante de renda, seus documentos RG, CPF, carteira de motorista. Os documentos são enviados para Portugal, você assina aí o contrato do banco. Em 2-3 dias mais ou menos já tem praticamente a abertura da conta aí ela feita. Porém, como eu não possuo o NIF, que seria o CPF aí, só que em Portugal, o próprio banco ele entra em contato com as finanças em Portugal para solicitar um NIF provisório. É um NIF que te dá direito a fazer movimentações financeiras. Não é um NIF definitivo. Se eu quiser ir para Portugal, por exemplo, morar, eu preciso tirar um novo NIF. Esse NIF é um NIF provisório só para fazer transações financeiras. Esse NIF é o que demorou um pouquinho mais, cerca de 7-8 dias aí foi o prazo que demorou pro NIF sair. Então, ao total aí, em torno de 10 dias aí no máximo, eu tive a abertura da conta. Depois disso foi tranquilo. Tem algumas opções para estar fazendo a transferência do dinheiro, tá? Uma opção é utilizar o seu banco aqui no Brasil. A diferença é que o banco ele tem uma taxa aí, um dólar aí que varia um pouco, ela é um pouco mais cara que o dólar ou o euro comercial. Tem uma taxa de transferência que o próprio banco cobra. Eu tenho conta no Itaú. O Itaú ele cobra aí, se eu não me engano, R$100 por transferência. Então assim, se você quiser transferir uma quantia pequena, acaba não valendo a pena. Não adianta, vou transferir 10 euros,
Você vai pagar uma taxa aí de 10 euros mais IOF mais 100 reais. Então é bom aí juntar um pouco mais de grana para estar fazendo essa transferência. Eu tenho uma vantagem um pouquinho maior aí no Itaú, então essa taxa de transferência eu não pago, então acaba saindo até um pouco mais vantajoso para mim. Quando eu fiz a transferência, o euro ele fechou num dia baixo, ele tava 3,96, se eu não me engano, uns 4 dias atrás. Isso hoje é dia 23 de maio de 2016. O euro a 3,96, na hora da conversão pelo Itaú ele chegou a 4,02. Essa foi a taxa do euro que o Itaú me cobrou. E ainda mais a cobrança de IOF de 0,38%. Isso foi o que eu paguei. Para fazer a transferência, você fazendo da tua própria conta, é uma conta da mesma titularidade, mesmo que seja fora do país, não há incidência de imposto de renda. Então a única coisa mesmo que será descontada é o IOF. No meu caso aí foi o IOF de 0,38%. Uma outra opção é um site chamado TransferWise. Tem uns aí que dizem que é o Uber da transferência de dinheiro. Eu até comecei atrás, falei como que isso pode funcionar, é legal, não é? Eu tinha muitas dúvidas. Pelo que eu vi é legal. Esse TransferWise ele tem uma agência de câmbio, vamos dizer assim, uma corretora de câmbio por trás, se eu não me engano, da cidade de Curitiba. Ele cobra aí um percentual em cima do valor que você está transferindo. A primeira transferência até $600, mais ou menos o equivalente aí a $650, se eu não me engano, eles não cobram taxa, principalmente se você utilizar aí um código promocional de uma indicação de alguém. Depois eu posso até ver com mais detalhe esse código de indicação. Se alguém quiser esse código, entre em contato comigo, deixa seu like aqui no vídeo, eu entro em contato, passo aí o código de indicação. E aí a primeira transferência até $650 aproximadamente, o equivalente a $650, não é cobrada nenhuma taxa. Eu pesquisei, essa corretora ela está vinculada ao Banco Central, ele solicita todos os teus dados aí para rastrear o dinheiro, vamos dizer assim, para que não seja transferido dinheiro ilegalmente. Mas como que funciona? O que é legal aí para eles estarem deixando uma taxa baixa? O dinheiro, na verdade, ele não é transferido de país. O TransferWise ele tem representação aí em diversos países. Então, por exemplo, você quer transferir dinheiro daqui do Brasil para Portugal, por exemplo, fazer uma conversão aí de real para euro. O que o TransferWise faz? Ele te gera um boleto, você faz o pagamento desse boleto para a conta deles aqui no Brasil, e o equivalente à conversão de euros, por exemplo, vamos supor o euro está R$4 hoje. Você vai transferir R$400, é o equivalente aí a 100 euros. Você faz o pagamento via boleto desses R$400, o dinheiro cai na conta deles aqui no Brasil. Aí eles pegam o equivalente aos 100 euros numa conta deles em Portugal e transferem para sua conta em Portugal ou para a conta de quem quer que seja lá. Então, pelo que eu percebi, não há essa transferência de dinheiro entre os países. Eles fazem uma sacada aí com o próprio dinheiro deles entre os países que eles têm representação. E isso dá uma barateada no custo. Pelo que eu percebi, é isso. A conversão do euro, todas as vezes que eu simulei no TransferWise,
é o comercial, então, ou bem próximo ali. Então, se você fizer uma conversão com €1 a R$ 4, se você fizer o pagamento aí para eles de R$ 400, você vai receber aí €100 aí na outra conta. A cobrança do IOF e o percentual aí, vamos dizer, de cobrança deles. A primeira vindo por um código promocional, você não paga essa transferência. Fazendo a simulação, comparando aí entre a transferência que eu fiz no Itaú e a transferência via TransferWise, é bem equivalente. Deu aí uma diferença de alguns centavos de diferença. Em alguns momentos aí o TransferWise até um pouco mais barato, em alguns momentos aí o Itaú mais barato. Aí é questão de você estar comparando os dois, principalmente quando for uma transferência fora da primeira vez, que você vai ter a cobrança da taxa do TransferWise. Então precisaria estar comparando, né? Dependendo da quantia que você vai transferir, pode ser que compense o TransferWise ou pode ser que compense uma transferência pelo teu próprio banco. Afinal, o TransferWise ele cobra um percentual do valor de transferência. Mas é uma boa opção. Já fiz teste aí com outros meios, cartão pré-pago. Já fiz transferência via Bitcoin para verificar quanto a mais que daria, porque tem taxas também. A transferência entre contas é o meio que eu menos perco dinheiro, vamos dizer assim. Menos a cobrança de taxas, a menos cobrança de impostos. Então é uma opção bastante viável. Mesmo que você não tenha aí pretensão, vou morar no exterior, eu tenho vontade, mas não sei se eu tenho coragem, não sei como que vai ser daqui para frente. Mas independente da opção de levar dinheiro para fora, para morar no exterior, é uma opção, por exemplo, para um caso de uma viagem. Se você for viajar, fazer compras aí no exterior, muitas vezes compensa mais você fazer uma transferência para uma conta sua, utilizar o cartão, por exemplo, desta conta do exterior, pois o IOF, a cobrança de IOF ela é mais baixa, você paga aí o 0,38%. Você tem aí a conversão no euro ou no dólar comercial, ou se a diferença for, ela é muito pequena, é uma diferença aí irrisória. Diferente se você for fazer uma compra aí via cartão de crédito ou Travel Money, ou até para ir fazer a conversão do dinheiro em espécie, até levar o dinheiro em espécie, pois a conversão do euro ou do dólar você vai estar pagando o turismo. O IOF no cartão de crédito é lá os 6%, então acaba você perdendo um pouco mais de dinheiro, acaba não sendo tão vantajoso. Uma outra opção para conta, isso há um pouco de controvérsia também, que é se você quiser investir. Tem gente que prefere investir em ações, Tesouro Direto, CDB, tem infinitos tipos de investimento. Eu trabalho no ramo financeiro, realmente, vamos dizer hoje, um dos investimentos melhores aí que tem é investir no Tesouro Direto. Tem alguns papéis aí do governo que, se você optar por ele, você tem um lucro aí de muitas vezes 14, 15%. Alguns eles levam em consideração a inflação, então uma inflação nossa aí de 10% praticamente ao ano, você ganhando 14, 15%, você vai ter aí 4, 5% acima da inflação.
Diferente se você deixar o dinheiro na poupança, que hoje rende aí 6% ao ano. Se você tem uma inflação de 10% ao ano, você já perdeu 4% do seu dinheiro, deixando na poupança. Então é o pior dos investimentos aí, é deixar seu dinheiro na poupança. Se você investir em euro, muita gente fala, pô, não é uma opção vantajosa. No último ano, se a gente contar aí de maio de 2015 até maio de 2016, eu calculei isso daí, você teve um ganho aí em torno de 20%. Se levar em conta os 2 últimos anos, você teve um ganho aí de 30%. E se levar em conta os 3 últimos anos, você tem um ganho de 45%. Fala galera, bom dia. Hoje é dia 24 de maio, são 8h10 da manhã. Bastante frio aqui em São Paulo hoje. Estamos aí com em torno de 9 graus aproximadamente, tá chovendo, tempo feio. Ontem eu cortei o vídeo a hora que eu cheguei em casa. Aí depois correria, arrumando as coisas em casa, colocando o filho para dormir. Aí depois não deu para gravar o vídeo, então vou continuar ali hoje. Eu tava falando sobre a questão de investimentos. A gente diz que investir em dólar, em euro não compensa. Até tem um pouco de razão. Tem alguns investimentos aí, por exemplo, Tesouro Direto, que você consegue aí, dependendo do título do governo, sei lá, 14, 15% aí ao ano. Mas você tem que ver também a inflação, dependendo do valor do percentual, a inflação pode não compensar. Tem alguns títulos aí que você tem um ganho real em cima da inflação, por exemplo, nesse título tem, sei lá, 14% aí, ou 4% acima da inflação. Então se a inflação der 10%, você vai ganhar 14%. Se a inflação der 5%, você vai ganhar os 9%. Então tem algumas opções aí bem interessantes. Mas o que acontece? Se a gente levar em consideração, por exemplo, o euro, vamos falar, eu fiz um cálculo aí de 19 de maio de 2015 a 19 de maio de 2016, com a cotação desses dias, sempre 19 de maio. Quem investiu em 2015 deixou aí um ano com o euro, teve um lucro, vamos dizer assim, de 20% aproximadamente. Levando em conta a inflação deu 8%, 9% nesse período mais ou menos. Então a gente está falando aí de mais de 10% aí de lucro real. Não tem título do governo que tenha superado nesse período aí esse valor. Se a gente for contar os últimos 2 anos, a gente já vai aí para um lucro de 30%. Se for dividir em 2 anos aí, seria, sei lá, 15% aí por ano. Então você tem que sempre ver o mercado. Tem questão de crise na Europa, crise nos Estados Unidos, a própria crise no Brasil, preço de petróleo, uma série de variáveis aí que influenciam aí na cotação. Os últimos 5 anos aproximadamente, pelos cálculos ali que eu vi, aparentemente foi mais vantajoso você estar fazendo um investimento em euro ou em dólar. O dólar, se eu não me engano, de 2 anos para cá, quem fez um investimento em dólar, não lembro qual foi o ano ali, você teve
em torno de 50% de ganho. Claro que tem períodos aí que você não tem ganho. Você tem que estar muito antenado aí no mercado, principalmente a bolha lá nos Estados Unidos, a própria crise europeia, o período aí que o Brasil ele estava até melhor, onde o governo dizia que era uma marolinha essa crise mundial, que a gente acabou vendo que o Brasil sofreu, mas sofreu depois, não conseguiu aí pilares sólidos na economia e no mercado. E nos períodos de crise, ainda considerando sempre de maio a maio, há uns 10 anos atrás, aí, 12 anos, não me recordo exatamente, aí depois se alguém quiser eu até passo os valores, os percentuais aí para quem quiser, só me pedir aí nos comentários. Mas tiveram anos aí que quem investiu em euro ou em dólar, por exemplo, teve aí 30% de perda, 40% de perda, bastante coisa. Mas é questão de ficar antenado no mercado, né? Ou você deixa um investimento aí a longo prazo, queira ou não, o euro ou o dólar é uma opção boa para você manter o seu patrimônio. Pode não ser uma opção tão boa se você quiser, por exemplo, viver da renda do investimento. Por exemplo, vou deixar um dinheiro aplicado, vou ganhar constantemente aí X% ao ano e viver desse lucro. O euro e o dólar não é uma opção muitas vezes considerável para isso. Mas se você quiser garantir o seu patrimônio, uma vez que você tem um patrimônio, sei lá, de $5.000, você sempre vai ter $5.000, você não tem essa perda. Então é questão de ver o que você quer, avaliar se é ou não um bom investimento para você. Eu comecei a fazer esse investimento, não será um investimento alto, não tenho grana para isso, mas aos pouquinhos farei. Então transfere hoje 100 euros, amanhã 50 euros para conta, mantenha com esse dinheiro lá fora. Vai que aparece um maluco de novo aí no governo, no nosso governo brasileiro, queira tomar dinheiro da poupança, dinheiro da nossa conta, vai saber o que esses malucos pensam. Pelo menos meu dinheiro está guardado lá fora, guardado em Portugal, totalmente legal, com declaração no imposto de renda. O dinheiro sai daqui do Brasil via os meios legais, via transferência entre contas ou via TransferWise, que é rastreado no Banco Central. Então não tem nada de legal, não tem essa história de a conta tá num paraíso fiscal, não sei o que, não existe isso. É uma conta legal, com conhecimento do Banco Central, com conhecimento da Receita Federal. Não há cobrança de impostos. E é isso. Quem quiser mais informações, se ficou alguma dúvida aí, pode entrar em contato comigo. Escreva aí no comentário que eu respondo. Ou eu respondo em forma de outros vídeos. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, clica aí no like, gostei, inscreva-se no nosso canal, compartilhe nas redes sociais. Em breve traremos muitas novidades por aqui, farei outros vídeos falando sobre cidadania. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí pra mim que
a gente faz um outro vídeo depois. Valeu? Obrigado. Abraço.